O clássico Grenal começa a ser esquentado pelas duas direções de Grêmio e Internacional. Mais recente, por parte do Colorado. O vice de futebol José Olavo Bisol deu uma forte entrevista e indicou um movimento que está sendo realizado do outro lado e que de fato aconteceu por parte do vice de futebol gremista Antônio Brum. A gente traz detalhes desse movimento dos dois lados e esse Grenal, que começa a ficar quente a partir dos bastidores. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre um clássico Grenal que já começa a ficar quente nos bastidores da dupla Grenal. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de kto.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em kto.com, que é onde a diversão acontece. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Gente, agora pela manhã, o Internacional treinou no CT Parque Gigante. No vídeo da noite eu vou trazer mais detalhes sobre esse treinamento, a preparação para o Grenal. Tem novidades importantes dessa atividade. Mas antes desse treinamento, aconteceu uma entrevista do vice de futebol José Olavo Bisol na sala de coletivas do CT Parque Gigante. E nessa entrevista concedida pelo vice de futebol colorado, na abertura dela, a primeira pergunta foi sobre arbitragem e principalmente condicionamento de arbitragem. Isso porque o Inter reclamou muito na última rodada que teve no Campeonato Brasileiro. A gente sabe, trouxe vários detalhes aqui no canal, daquela entrada do zagueiro Kaká do Corinthians no Ener Valencia, que nem o VAR chamou o árbitro da partida, que era o Lucas Torezin do Paraná. Não teve expulsão, não teve nada naquele lance de VAR e nem de expulsão, que era o que deveria ter acontecido pela regra, a gente sabe disso. Bom, isso foi reclamado, obviamente, pelo Internacional. Houve uma reunião na segunda-feira na CBF. Eu trouxe os detalhes ao longo do início dessa última semana, que a CBF admitiu para o Internacional o erro nesse lance. Só que acontece que o Grêmio, próximo adversário do Inter, clássico Grenal, 4-4-3, no próximo dia 19, no Beira-Rio, o Grêmio ainda teve um jogo que era atrasado contra o Atlético Mineiro, que foi cumprido nesse último meio de semana, na quarta-feira. E nesse jogo o Grêmio fez diversas reclamações da arbitragem. Teve o gol que foi anulado do Bright White, que a bola teria tocado ou não no braço dele. Teve um possível lance de expulsão que um atleta do Galo chuta a costela do PP do Grêmio, ele fica até com a marca das travas da chuteira do jogador do Atlético Mineiro. O pênalti que foi marcado para o Atlético Mineiro do Gemerson em cima do Hulk. Foram muitas, pelo menos 4 reclamações do Grêmio em relação a essa arbitragem. Acontece que depois do jogo lá em Belo Horizonte, o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, reclamou da arbitragem e já reclamou projetando o clássico Grenal, que é o próximo jogo da dupla. No próximo dia 19, sem ser neste sábado, no próximo às 4 da tarde, no Beira-Rio. E é aí que entra o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol. Eu quero mostrar aqui primeiro o que falou o Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, sobre essas reclamações. Fábio, infelizmente a gente presenciou mais um jogo em que o Grêmio foi duramente prejudicado pela arbitragem e que, para mim, interferiu diretamente no resultado da partida. A partir do momento em que o Atlético sai na frente com um pênalti que para mim não existiu, e depois o Grêmio empata o jogo em um lance que para mim foi legal. Então o Grêmio teve a chance de buscar o empate já prejudicado no primeiro lance. O Grêmio teria a chance de ter passado na frente, né, se o gol tivesse sido validado. Então assim, tá sempre tendo que correr atrás do prejuízo. Erros muito grandes do Luiz Flávio, do Wagner Heuwey, do VAR. Não tem como amputar o braço do jogador do Grêmio, né? Ele ainda cola o braço no corpo para justamente evitar qualquer polêmica. E o Lianco, com o braço totalmente aberto, não é marcado pênalti, né? Então, assim, é uma sucessão de erros coletivos que tu já não sabe mais de quem reclamar. Se tu reclama do VAR, se tu reclama do árbitro do campo. O Grêmio foi duramente criticado, Fábio. A gente está muito preocupado porque a gente está vendo. Agora, vamos viver na sequência, após a representação dos jogadores da Semana Grenal. Faço um apelo para a CBF, que escolha muito bem a arbitragem, para que o Grêmio não seja mais duramente prejudicado na sequência do campeonato. CBF em relação à arbitragem do clássico.
Rodrigo, aí tem que perguntar para quem é o responsável pela arbitragem da CBF, para que ele faça uma escolha sensata e que o Grêmio não sofra um prejuízo. O Grêmio vem de prejuízos consecutivos em jogos. O próprio jogo contra o Atlético Mineiro, na Arena, o Grêmio também foi prejudicado na arbitragem do Klaus. Só que assim, tá chegando num ponto que a gente não sabe mais o que fazer. O Grêmio ficou correndo atrás do resultado hoje o tempo inteiro. Se o Grêmio tem a vantagem, o Grêmio pode administrar o jogo de outra maneira. E é uma preocupação, porque é o principal clássico nosso. A gente tem um carinho todo especial pelo Grenal, uma semana de preparação. O Grêmio vai se preparar o melhor possível para esse jogo e a gente não pode que a arbitragem interfira no Grenal de maneira nenhuma. Aí então, o Antônio Brum, vice de futebol gremista, reclamando, já projetando o clássico Grenal do dia 19 e que ele se sente preocupado com essa arbitragem para esse clássico, para esse jogo em específico, ainda mais por tudo que aconteceu com o Grêmio nesse jogo com o Atlético Mineiro. E o Grêmio também já reclamou em outros jogos, contra o Corinthians esse ano e em outras oportunidades. E aí, dentro disso, entra a entrevista que eu citei lá no início do vídeo, do José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, porque ele tratou como um condicionamento da arbitragem, estar falando de arbitragem pensando no clássico. Que uma coisa é reclamar mediante ao jogo e aos erros que aconteceram naquele jogo, e outra coisa é reclamar de arbitragem pensando e projetando um clássico Grenal. Deixando claro que o Grêmio estava condicionando a arbitragem. Olha só o que o vice de futebol do Inter falou. A gente não faz isso com o viés, que na minha opinião o viés é antigo, retrógrado, de fazer qualquer tipo de vinculação, qualquer tipo de condicionamento de arbitragem. Tanto é verdade que das vezes que a gente fez esse tipo de registro, a gente fez o registro do jogo e não do futuro dos jogos. E nós esperamos sim que a arbitragem seja de fora, como sempre foi. Nós não imaginamos algo diferente, porque sempre foi uma conduta da CBF. E, sinceramente, eu acho que debates públicos, de condicionamentos públicos, falas de dirigentes nesses momentos, não agregam em absolutamente nada no processo, que é o processo do jogo, que se resolve lá em campo, com a qualidade dos jogadores, aí, com o ambiente que se cria para esse jogo. Então a gente espera com naturalidade que essas declarações não atinjam de maneira alguma qualquer tipo de reflexo ou interferência na CBF. É isso que a gente acredita. Aí então, a resposta do José Olavo Bisol, obviamente, deixando claro que o Grêmio está tentando condicionar a arbitragem para o próximo clássico Grenal e que, vamos lá, tá? As duas declarações, do Bisol, do Brum, tudo que possa acontecer tá dentro de um ambiente de jogo, tá dentro de um ambiente de clássico Grenal. Não há nenhum absurdo, eu quero colocar aqui que não existe absurdo. Eu posso julgar eticamente como errado condicionar a arbitragem? Posso, mas a gente sabe que isso acontece há anos no clássico Grenal dos dois lados, do Grêmio e do Internacional, e vai seguir acontecendo. Agora, o que fica claro, o clima começa a ficar quente para esse clássico do dia 19, que sim, vale muito. Para Inter brigando por Libertadores, para Grêmio precisando dar uma resposta depois de uma briga contra o Z4, vale muito. Tem Edenilson, ex-jogador do Inter, do lado do Grêmio, Roger, ídolo do Grêmio, do lado do Inter. Tem muito em jogo nesse clássico Grenal. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.